Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 12 de agosto de 2018. Nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje nós vamos falar de um FII. É isso mesmo, vocês estão acostumados a ver eu falar de REITs, estoques e tal. Hoje nós vamos falar do mercado brasileiro. Não é muito comum, mas vamos falar do mercado brasileiro. Nós vamos falar do MFI11. Vamos contar um pouco a história do que aconteceu com ele e fazer um comparativo com o REIT americano. Para quem não sabe, isso que você está passando, provavelmente você deve ter entrado nesse vídeo que você tem o MF na carteira. Tu deve estar atolado de MFI11 na carteira. Aí você falou, pô, vou ver o que aquele cara mascarado tá falando lá, meu Deus do céu. Então, assim, a gente teve um caso parecido nos Estados Unidos, né? Não vou dizer parecido não, mas um pouco semelhante nos Estados Unidos, e é importante a gente ver isso por a gente entender o que aconteceu com o mercado lá naquela hora, né? Tipo, e como o mercado se comportou depois, vamos dizer assim. Então é legal a gente pegar essas comparações e eu não tô aqui para dizer o que você tem que fazer, tá? Não tô aqui para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas eu tô apenas mostrando para você as informações de uma coisa que já aconteceu lá, e a partir daí você tira suas conclusões e toma suas decisões sozinho, tá? Beleza, então vamos lá. Antes da gente começar, só fazer uma pequena introdução aqui, que como é um assunto um pouco do momento ali, né? Pode ser que esteja chegando alguns leitores que não estão acostumados comigo. Primeiro, não se assuste com a máscara. Não se preocupe, você vai ter um pouco de pesadelo à noite, mas depois que você assistir os 2 episódios de Pepa, aí você se acalma e aí volta ao normal. Então fique tranquilo, fique tranquilo. Bom, eu sou um cara que é focado no mercado americano. Eu ensino brasileiros a investir no mercado americano sem precisar de sair daí do Brasil. Você está aí no Brasil? Te ensino a abrir uma conta na corretora americana, mandar o dinheiro para lá, apurar imposto, analisar a empresa, analisar o REIT, montar uma carteira, enfim, cara. O que você quiser fazer, tem lá no blog explicando para você como operar no mercado americano e operar com sucesso, através dos dividendos, fazer a sua carteira crescer. Então, de repente, você fala assim, pô, tô cansado de sofrer aqui nesse Brasil, chega de Dilma, chega de Temer, chega de politicagem, não aguento mais, tô ficando maluco. Vou para os Estados Unidos. Aí você vai, abre uma conta lá na corretora e vai viver em paz sua vida, cara, vai viver feliz, entendeu? Chega de estresse da Bolsa Brasileira. CVM suspendendo seus ativos, você mordendo a fronha do travesseiro com raiva. Então, assim, cara, chega. Bom, vamos ao que interessa. Então, o momento aí de marketing já passou. Vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje do mérito de desenvolvimento. É um FII focado. Ele tem alguns desenvolvimentos ali imobiliários, né? Eu não vou entrar muito em detalhe acerca do FII, não. Porque acho que já tem muita gente que já falou já o que o FII faz, quais os impactos disso, como é que tá isso, aquilo. Acho que de repente a galera que é acionista já deve ter pesquisado informação bastante aí sobre o mérito. Mas a gente tem, eu quero focar mais no REIT americano, né? Que para quem não conhece é como se fosse um FII americano. Quando eu falo REIT, né? É como se fosse um FII, só que no mercado americano. Na verdade, né? Guardando aqui, já que a gente está falando de mérito, né? Em nome do FII chama mérito, vamos dar devido mérito aqui na coisa, né? Na verdade, não é o FII, não é o REIT que é um FII americano. É o contrário, né, meu amigo? Porque os REITs vieram primeiro, muito antes de pensar em surgir o primeiro FII, já existiam lá os REITs. Então, os FIIs brasileiros são como os REITs americanos. Vamos dar o devido mérito, o mérito da causa que é os americanos. Então, assim, a gente tem um REIT nos Estados Unidos que ele passou por problemas parecidos. Não chegou a ser nessa mesma gravidade, nessa mesma intenção do MFI, mas é importante a gente tentar ver como que o mercado se comportou, né, acerca disso tudo, o que aconteceu e tal. E aí eu vou fazer alguns comentários da medida que foi tomada aqui no Brasil e como eu vejo aquilo, entendeu? Porque eu não gosto muito da... Bom, eu vou comentar no final, mas só para resumir um pouco a coisa, eu fiz um post no Twitter, né, falando isso aqui, ó, quando a CVM resolve interferir arbitrariamente no mercado. Assim, eu não tô entrando no mérito se a CVM estava certa ou errada, né, em interpretar como aquele FII trabalhava, mas eu estou entrando no mérito da forma que ela fez isso. Isso aí eu vou discutir no final, a forma que ela usou para poder demonstrar o que ela achava, eu acho que foi um pouco errado. Mas antes da gente entrar, para quem não está sabendo de nada, caiu de paraquedas aqui, eu talvez esteja vendo esse vídeo anos para frente aí, vamos dizer,
A gente teve esse MFI11, ele foi suspenso na CVM, pela CVM no mercado, ou seja, a CVM foi lá e falou, esse FII aí tá parecendo uma pirâmide, vamos suspender, ninguém mais compra nem vende. Então você imagina você aí guardou, fez suas economias, juntou lá seu suado, trabalho, deixou de viajar para poder comprar o raio do FII, e de repente ele é suspenso. Suspendeu, ninguém mais compra, ninguém mais vende, eu vou ver o que está acontecendo aqui com esse negócio. Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Então, assim, vamos ver o que aconteceu com o REIT americano para ele também chegar quase a isso, vamos dizer assim. Mas ele também teve um probleminha de fraude, vamos dizer assim. Não é o caso específico só desse FII, né? Ele está sendo acusado de várias coisas, né? Acho que a maior acusação talvez seja o fato de ser uma pirâmide aí, né? Que, enfim, mas não vou, como eu disse, eu não vou entrar no mérito para dizer se a CVM está certa ou está errada, entendeu? Na interpretação dela. Mas lá em 2014, isso daqui é legal, cara, que eu, tipo assim, eu tava operando na Bolsa Americana nessa época e eu quase comprei esse raio desse desgramado desse American Health Capital. Eu quase que eu comprei ele, assim, foi por muito pouco, mas eu peguei e falei assim, não tá muito legal não. Na época, eu me lembro mais ou menos vagamente, acho que eu tava em dúvida entre ele e o Health Income. Eu acabei optando pelo Health Income, segui, mandei brado. Mas é aquela coisa, esse American Health Capital, ele foi acusado de fraudar o balanço, né? Então teve ali o CFO deles, né? O cara responsável ali por fazer o fechamento dos balanços, né? Ele publicou 2 trimestres, né? Se não me engano, acho que foi o primeiro e o segundo trimestre de 2014. Ele publicou com uma fraude, né? Assim, vamos dizer. Ele alterou as informações que estavam no balanço. Na verdade, foi em 2012, eu acho. Mas fundado em 2000, não, foi fundado em 2012. Eu acho que ele alterou. Não, eu lembro que a TED explodiu em 2014, meu amigo. Agora o balanço que foi exatamente aqui, eu não me recordo. Acho que foi em 2014 também. Tô vendo se eu leio aqui. É isso mesmo lá, ó. Perdeu durante a primeira metade de 2014. É isso aí mesmo. Então, assim, ele pegou no primeiro trimestre de 2014 e, por exemplo, era para dar, sei lá, 20 centavos o lucro do FII, né? Do REIT, né? Ele foi lá e falou que era 23, por exemplo. E aí, ele fez isso durante 2 trimestres consecutivos, né? Aí foi uma bomba danada. Quando descobriram isso, foram na mídia e tal, postaram o negócio. Aí, ó, saiu notícia para tudo quanto é lado, ó. Escândalo, American Health Capital. E aí, mais um escândalo aqui. Ó, CFO. Não, aqui já é agora mais recente, né? Então, assim, o que é legal do mercado americano, né? Assim, a gente pega essa situação toda que está acontecendo aqui no Brasil, né? Dessa acusação da CVM, não vai terminar em nada, cara. Eu tenho certeza disso. No Brasil não vai terminar em nada. Porque se é nos Estados Unidos, meu amigo, o cara tava na cadeia. O cara tava na cadeia. E é isso que é maneiro nos Estados Unidos. Porque às vezes as pessoas lá, às vezes me perguntam, que até fazer um parênteses aqui, falar, mas nos Estados Unidos a corretora não tem, assim, aqui no Brasil, por exemplo, se a corretora quebrar, né, o governo, as ações não ficam na mão da corretora, ficam na mão do governo, né, dos órgãos reguladores. Então, se a corretora quebrar, o governo vai lá e fala, pô, eu vou bancar aqui, tá comigo as ações aqui e tal, eu sou responsável por cuidar delas. Então, assim, isso daí é ruim, porque o mercado fica muito centralizado. Você vê o número de corretores que tem nos Estados Unidos, é gigantesco, e compara com o Brasil, é uma meia dúzia de corretora aí, sei lá. Então, é ruim isso. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, pô, mas não corre risco da corretora nos Estados Unidos quebrar? Eu falo assim, corre o risco. Mas se o cara fizer uma merda, meu amigo, o cara vai pra cadeia, cara. O cara que tá lá, ele sabe que se ele fizer alguma parada errada, ele vai pra cadeia. Então ele fica na maciota. Então por isso que, tipo assim, ao longo de toda a história americana, né, vamos dizer assim, só teve uma corretora que quebrou, entendeu? Por negligência e tal. Por quê? Porque os caras são punidos. Então o maluco não vai pisar fora da linha, entendeu? É essa a vantagem do mercado americano. Então você vê, o CFO deles pegou 3 anos de cela, meu amigo. 3 anos preso. Saiu isso aqui agora no final de 2017, entendeu? Demorou um pouquinho para ser julgado, mas enfim, pelo menos vai cumprir a pena lá.
Mas por quê? Você deve estar achando que o cara roubou o dinheiro. Não, o cara não roubou dinheiro. O cara não fraudou, não transferiu dinheiro para o bolso dele, ele simplesmente anunciou uma coisa errada. O que ele fez? Por exemplo, quando você lança um REIT, quando você vai fazer uma operação de um REIT, você tem que abater depreciação e as despesas lá e tal. Ele simplesmente abateu um valor menor de depreciação e mexeu um pouquinho na despesa lá, diminuiu um pouco a despesa. Então, com isso, fez com que o resultado subisse. E aí o REIT apareceu mais atrativo para o mercado. Só que você deve achar assim, pô, o cara ficou fazendo isso durante anos. Que é igual, por exemplo, de acordo com a CVM, esse FII está aí no mercado há muito tempo, né? Sei lá, tem o quê? Deixa eu puxar aqui nas cotações. 2017, 16, não sei quanto tempo que ele tem no mercado, mas, pô, só agora que estão falando que ele é uma pirâmide, entendeu? Não é meio tarde, não. Então, assim, lá, pelo menos, eles logo identificaram, então, quer dizer, em 2014 eles tinham identificado, no primeiro e no segundo trimestre, e no meio do ano já tava o maluco, já tinha sido demitido, já estavam acusando o cara e tal. E o detalhe, cara, é que, tipo assim, os caras botaram o FBI atrás do maluco aqui, ó. Nessa notícia aqui, ó, uma vez que o FBI está pronto, entendeu? Então, assim, é cadeia, meu amigo. Se tu fizer merda lá, vai pra cela. Então, aqui foi condenado, saiu aí no ano passado, foi condenado a 3 anos, né? Aqui nessa página aqui da Justiça Americana, eu falo um pouco até melhor, depois se vocês quiserem dar uma lida, entendeu? Depois vocês batem aí, ó, o nome desse REIT na internet, e aí vocês pesquisam sobre isso aí. É interessante dar uma olhada, né? Teve até um leitor, coitado, depois eu vou comentar aí. Vai ter um caso inusitado ali no blog sobre esse REIT. Mas eu lembro que eu passei em 2014 e eu vi a galera desesperada, eu vi nego assim que, pô, o cara que eu admirava, que tipo assim, tinha uma carteira maneira lá nos Estados Unidos, e o cara com esse REIT na carteira e tipo, pô, que merda, tô desesperado, não sei o que eu faço. Sorte que o cara era bem diversificado, né, mas assim, ficou meio apavorado. Então ele meio que criou um terrorzinho. É aquilo que eu falei com vocês aqui, ó. Ao invés de publicar, ele publicou 26 centavos, né, por ação, ao invés de publicar 23, né? Então, ou seja, ele alavancou em 3 centavos, cara. O cara pegou 3 anos de cadeia porque ele aumentou em 3 centavos o número. Ele aumentou no relatório, cara. Você tem noção do que é isso? E aqui no Brasil, meu amigo, nem cadeia, nem escândalo ia ser. Eles iam falar, não, eu errei aqui no relatório, desculpa, eu vou arrumar aqui. Ia ser isso, entendeu? Então, assim, você vê a diferença, cara, do mercado americano, é muito mais sério nesse sentido, entendeu? As pessoas lá realmente têm que andar na linha, porque senão a coisa complica, ó. Além da prisão, né, que ele teve, né, ele foi sentenciado a 3 anos, né, e vai pagar uma multa aí, ó, de $100 mil, meu amigo. 100 mil doletas. Quanto tá o dólar hoje? 350 mil reais que vai ter que pagar de multinha? Bacana. Então aqui o FBI lá. Mr. Kim, investigador do FBI. Também. Beleza. Então, assim, o que eu tô querendo mostrar para vocês? O problema lá que teve, né? A fraude, que fizeram um balanço. Comprovada a fraude, né? Ele confessou que estava cometendo um crime. Eu, particularmente, eu acho que o CEO estava envolvido. Ele pegou, falou que não, tirou o lombo do CEO da reta, vamos dizer assim, né? Ele assumiu o problema sozinho, tanto é que foi ele e acho que a secretária dele demitida, o CFO. Mas, cara, uma coisa dessa, o cara não faz sem o CEO estar por dentro. Eu não confiava no CEO, entendeu? Depois de um lance desse aí com alguém da equipe dele. Mas, enfim, é meio difícil também até de culpar o CEO nesse sentido, porque às vezes, de repente, o cara fez por dois trimestres. O cara, talvez, o CEO não soubesse mesmo, entendeu? Apesar de eu achar bem difícil, que no mínimo ele teria que conferir aquelas contas lá, mas enfim. Eu acho que talvez pode ter margem aí para ele não saber realmente. E de acordo com o FBI, se você for ler algumas notícias, ele foi totalmente assim, aberto para investigação, passou por todo o material, toda a documentação. Então, quer dizer, se tivesse alguma coisa ali que ele soubesse, provavelmente o FBI teria pego alguma conversa dele, ou alguma coisa do tipo. Então, acredito que talvez pode ser que ele não soubesse mesmo, mas enfim, eu continuo em dúvidas. Bom, o que aconteceu? Vamos voltar agora no gráfico de cotação, né? Que a galera fica desesperada com a da cotação, né, meu amigo? O cara fica consternado, né?
porra, o que vai acontecer com as minhas ações? O cara não sabe. Tem gente que tem uma posição forte aí, ó. Investidor inglês, acho que tá com... É um investidor inglês? Não sei se posso estar falando isso. Desculpa o investidor inglês se não for ele, tá? Mas o nosso amigo investidor inglês, acho que colocou uma posição considerável da carteira dele nesse FII aí, entendeu? Então é preocupante, cara. Eu fico olhando pro lado do cara, eu fico preocupado também, porque, pô, o cara tá ali, cara, tá na bolsa, correndo atrás ali, trampando e juntando a grana para poder aposentar e tal, fugir da corrida dos ratos, né? E aí, pô, é uma coisa que, tipo assim, vamos dizer, não tem como você fazer nada, cara. Por exemplo, se você tá posicionado num REIT desse, no American Health, gente, ó, desculpa a pronúncia, essa palavra, essa desgramada dessa palavra não entra na minha cabeça. Não adianta, eu vou falar umas 10 vezes, vai ser umas 11 errado. Mas esse American Health, e se você tá com um REIT desse na carteira, o cara frauda um balanço, não tem como você fazer nada, você vai descobrir como. A fraude por si só, ela não é para ser descoberta, entendeu? Alguém fez uma denúncia para saber a parada. Mas aí você fica ali, trimestres e trimestres, e tipo, ninguém vai descobrir. Então não tem como você culpar o cara, falar assim, pô, você não soube analisar, você não analisou certo. Se realmente tiver alguma fraude, como a CVM tá falando, entendeu? É possível o cara saber. Eu, particularmente, quando eu analisei esse REIT, porque já chegaram no meu blog lá e falaram, ah, você não gosta do mérito, o MFI 11 é muito bom, que não sei o quê. Aí eu fui olhar o MFI 11, né, tipo assim, fui ver o que tinha. Eu não gostei muito dos ativos, estava em desenvolvimento, estava pagando ali renda garantida, né, que fala, né, não me lembro muito bem o nome, renda mínima, eu acho, renda mínima garantida. E, tipo assim, eu não me levou muita fé, não. Só que o yield dele era muito alto, né? E aí o cara fica seduzido, né? Pelo yield alto, aquela coisa toda. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado aí com essa questão de yield aí, porque é uma coisa que complica, né, cara? Por exemplo, é por isso que às vezes eu falo com o pessoal, ó, tem até um artigo aqui no blog, ó. Acessa lá, vdividendos.org, entra aqui nessa página aqui, ó. Escolha empresa pelo crescimento do DPA e não pelo dividend yield. O dividend yield é sedutor, cara. O maluco vai e aí já era. Mas é uma coisa que não tem como você prever, tá, gente? Não dá muito para prever. Mas dá uma lida nesse artigo aqui que é muito mais vantagem você buscar empresas que cresçam dividendo por ação e não empresas que tenham alto dividend yield, cara. Você vai ter um retorno muito maior nesse tipo de empresa aqui. É que tem um estudo aqui que eu fiz que vai exemplificar um pouco isso daqui para vocês. Então você dá uma olhada aqui que você vai ver que você vai terminar com muito mais grana que aquele cara que tinha comprado uma ação lá com dividend yield mais caro. Mas enfim, assim, o que aconteceu? A galera fica seduzida, né, por esses yields um pouco mais altos. Eu lembro que esse yield desse American Health aí era bem legalzinho na época. Eu escolhi mesmo porque eu gostava mais do Health Income. Tanto é que hoje ele ainda é meu REIT favorito ainda. Mas enfim. Bom, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foram que eles mudaram o nome do REIT, né? Virou V-REIT. Se você for tentar achar esse REIT aqui na bolsa hoje em dia, não acha mais. American Health não existe mais. Eu acredito que talvez o MFI, né, faça alguma coisa parecida, né? Se não estão pensando, eu consideraria fortemente mudar o nome do REIT, né? Para pelo menos tirar aquele ranço ali daquela coisa antiga, foi fraude, foi pirâmide, pelo menos muda aí, o cara bate lá MFI, né, vai bater um novo nome e não vai aparecer nada daquele negócio de fraude, aquela coisa, porque senão fica manchando o balanço do FII a vida inteira. Então eles têm que dar um jeito de mudar o nome, fazer igual o American fez, que eu acho que foi uma estratégia muito boa, pelo menos aí deixa o passado para trás. Continua tudo a mesma coisa, né? A cotação continuou puxando e tal, mas trocaram o nome dele aqui para não ficar aquele coisa. Mas vamos lá. Ele estava cotado aqui, se vocês podem ver, chegou a bater 12 dólares e 35 centavos lá praticamente. Então assim, no outro dia que deu a fraude, que saiu o escândalo da fraude, ele despencou lá, ó, 30%, meu amigo. 30%, ele foi para... chegou a bater 7,85, ele fechou em 8,87. E aqui, ó, ainda mais uns dias depois, despencou mais ainda, ela foi para 37%, depois, mais uns dias depois, 44%, entendeu? Então, assim, cara, provavelmente quando esse REIT voltar a ser negociado, vai ser aquela lenhada, meu amigo. Ou você, sei lá, cara, depois a gente comenta no final, mas é meio complicado agir aqui nesse momento aqui, né? Vai ser muita emoção, a galera ficou
bem emotivo aqui, ó. Vocês podem ver que até 2016 era ladeira, meu amigo. É só ladeira. Ele foi começar a recuperar aqui no mês aí, ó, 8 de 2016. Então, assim, vamos supor, ele pegou aí praticamente aí, meado de 2014, né? Mês de novembro de 2014, aí ficou 2 anos só despencando, só despencando. Então, cara, uma coisa é certa, meu amigo. Quando ele voltar, ele vai despencar. Quando aquele MFI voltar, vai ser isso aqui, ó, sangue nos olhos. Você pode estar preparado para isso. Aí a gente vai analisar se vale a pena o cara seguir esse desespero aqui ou não, né, cara? Mas aqui pra vocês verem aqui o que aconteceu, ó, caiu aí, ó, 37% de cara já nos primeiros dias, né, cara? Depois que saiu a treta lá do negócio. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no V-Rate, que aqui são o portfólio dele, é um portfólio mais de varejo, tá, gente? Ele compra muito shopping e tal. Então depois vocês podem dar uma lida se vocês quiserem. Mas o que eu achei legal nesse FII, né, nesse REIT, né, vamos dizer assim, se você for pegar aqui, ó, eu peguei uns dados históricos dele aqui, ó, foi em 2014 que deu a treta, tá? Então vamos ver o que aconteceu em 2015, 16, 17. Você vê que, ó, ele estava com 1,4 bi em 2014, né? Deu uma queda aqui para 1,3, depois caiu para 1,2. Isso aqui é 2014 mesmo? Não, 2015. 2014 esse aqui, eu tava com 1,3 bi, chegou a subir no ano seguinte, entendeu? 1,4, depois que veio a cair, tá vendo? Tá caindo a renda através do aluguel, né? O que ganha de renda através do aluguel, vamos dizer assim. A renda total, né, vamos dizer, seria essa daqui, ó. 2,6, 3,4, 1,5. Então você vê assim que ele não foi um REIT que, tipo assim, virou um lixo, entendeu? Ele não é um excelente REIT, mas também não é um REIT horrível, vamos dizer, tá? Não é um REIT péssimo, assim, vamos dizer. Ele é um REIT mediano. Eu particularmente não colocaria na carteira, mas assim, o cara pode até se animar, achar alguma coisa interessante nele, entendeu? Então, assim, o FFO ajustado dele continuou ainda meio que razoável, entendeu? Vamos dar uma olhada, será que tem dividendos aqui? Tem um dividend yield aí, ó, 7,6, 6,5, 6,94. Dividend yield deu até uma subida, tá vendo? Provavelmente o dividendo deve ter subido. O payout dele está em 84, 85%. Será que tem a distribuição dos dividendos aqui? Aí, crescimento do FFO, 6,47. O REIT, ele conseguiu meio que dar uma... Olha, ele tá subindo o FFO, 63, 64, 65, tá vendo? Ele conseguiu manter uma linha de saudável aí de crescimento. Aqui não apresentou o balanço patrimonial dele, enfim. Então, assim, de modo geral, o que você tem que analisar, né? Igual, por exemplo, se eu tivesse posicionado nesse REIT, vamos lá, vamos analisar eu aqui na situação. Se eu tivesse posicionado nesse REIT, no V-Rate, cara, e eu tivesse numa situação dessa daqui, vamos lá. Porra, tivesse aqui nesse dia aqui, vamos supor que fosse suspenso o V-Rate. E eu falasse assim, porra, Viver, você tem que ver o que você vai fazer, cara. Vai voltar a funcionar amanhã. Você vende, mantém. Assim, o primeiro fato que eu olharia para o V-Rate ele vai conseguir continuar pagando os dividendos? A primeira pergunta que eu tenho que fazer. Se ele vai conseguir pagar os dividendos, vai conseguir ainda... Os imóveis continuam lá. Vamos supor, o cara fraudou o balanço, mas os imóveis dele continuam lá. Se eu tinha ele na carteira é porque eu acreditava nos imóveis dele. Ou pelo menos, penso eu que você analisou dessa forma. Mas conhecendo o histórico do MFI, eu acredito que muita gente entrou atrás de dividend yield. Aqui não sabe bulhufas dos imóveis. Não sabe bulhufas de como que anda o desenvolvimento desses imóveis, entendeu? Então aí complica a sua análise. Porque se você entrou atrás de dividend yield, você vai comer isso aqui, meu amigo. Vai comer isso aqui gostoso. Mas se o cara entrou porque acredita no fundo, porque vê que o fundo é um bom fundo, que tem possibilidade de recuperar e tal, porque você vê que o V-Rate, cara, ele não degringolou, não virou um mico. Muito pelo contrário, entendeu? Ele melhorou, os números dele melhoraram. Então se eu tô ali nele, eu vejo assim, pô, o fundo vai continuar pagando dividendo.
ele tem uma boa administração para poder recuperar da crise, vamos dizer. E tirou os caras podres do negócio, né? Quem estava atrapalhando a coisa. E você vê, né, cara, o prejuízo que aquele cara deu. Acho que tem uma notícia aqui que fala que ele perdeu, acho que 3 bilhões, o fundo perdeu 3 bilhões de patrimônio, eu acho. E o cara pagou uma multa de 100 mil dólares. É pouco, entendeu? Ele tinha que ter pago uma multa até maior. Mas talvez ele nem tenha, né, cara? Mas enfim. Aqui, ó, 4 bilhões, ó. Perdeu 30%, ó. Caiu 30%, perdeu 4 bilhões de valor de mercado, né? Olha o prejuízo gigantesco, né? Era um fundo de mais de 10 bilhões. Olha o prejuízo gigantesco que deu para os acionistas, né, cara? Então você fica imaginando aí o quanto que o MFI não vai dar de prejuízo para os acionistas. Porque vocês vão perder muito dinheiro a nível de valor de mercado daquele fundo. Porque ele vai despencar. Ele vai despencar, não tenha dúvida quanto a isso. Porque o mercado é sempre muito emotivo, entendeu? O mercado é sempre muito desesperado. O fundo vai acontecer isso aqui, ó. Cara, esse aqui foi um balanço, 2 balanços que o cara publicou 3 centavos a mais, cara, no balanço, e lá nos Estados Unidos pencou desse jeito. Você imagina se tivessem suspendido esse fundo. Enfim, cara, a coisa seria... É porque também o mercado americano é meio caótico, né, velho? Pra você ver, o resultado do Facebook veio um resultado excelente. O lucro cresceu, assim... Cara, se o Facebook fosse uma empresa brasileira, ia ser, assim, o maior crescimento da história de uma empresa brasileira ali. E mesmo assim, a galera despencou o Facebook lá 20%. Por quê? Porque não cresceu muito. Lá no mercado americano é assim. Não basta você ser bom, você tem que ser excelente, cara. Lá no brasileiro, lá é o contrário. Na Bolsa Brasileira, você não precisa ser horrível. Se você for mais ou menos, a galera já tá mega satisfeita. Então, tipo assim, a percepção que o mercado tem é completamente diferente. Mas, de modo geral, o MFI vai despencar. Isso aí você pode ter certeza. Então, o que você tem que se perguntar é, o MFI tem condições de pagar os dividendos? Agora, eu olhando particularmente para o balanço do MFI, aparentemente parece que tem. Ele tem um caixa lá, se não me engano, são 10 milhões, 50 milhões, não me falha a memória agora, eu não me lembro muito bem desse REIT, desse FII, galera. Então, vocês me perdoem aí, mas ele tem um caixa, que eu me lembro mais ou menos que eu olhei por alto, e esse caixa aí eu lembro que dava para pagar algumas distribuições aí, garantir algumas distribuições. E ele tem alguns imóveis que estão ali concluídos, né, vamos dizer assim. Ele pode vender esses imóveis, né, liquidar esses imóveis para poder pagar os acionistas. E eu acho que até isso que ele vai fazer, ele já falou, se eu não me engano, acho que foi o próprio investidor inglês, publicou falando que parece que a CVM, que ele já mandou para a CVM, falando que vai ter uma amortização e vai distribuir o dividendo de não sei quanto. Então, assim, o que você tem que se questionar é, o fundo vai continuar pagando os dividendos? Se ele vai continuar pagando dividendos e você acredita nos imóveis, cara, não se desespere com isso aqui. Aí a hora que você tem que... Você entrou no dividend yield, aí agora você vai ter um baita do dividend yield. Então você não pode se desesperar com isso. Você não queria dividend yield. Então, de modo geral, cara, é claro que se ele não reajustar os dividendos cortando lá para baixo, né? Bem lá para baixo. Aí seria muito ruim, né? Mas às vezes eu tenho alguns REITs ali que eu tenho na carteira que eu falo assim, cara, se esse REIT cortar o dividendo, eu não vendo ele, porque eu acredito nos imóveis dele. Pode estar passando por uma crise temporária, igual o caso desse MFI. Pode ser uma crise temporária e tal. O que os acionistas têm que fazer, cara? A galera que é do fundo. Tirar esse cara de lá. Tem que tirar o administrador, entendeu? Troca o administrador do fundo, sei lá, tenta fazer alguma coisa. Eu não sei se a maioria dos acionistas... Então, se a maior parte do FII tá no mercado ou se está na mão da administradora lá, né? Mas eu acho que o primeiro passo é isso aí, é fazer o que o American Realth fez. Tirou o cara de lá, demitiu o cara e deixa ele responder o processo. Só que o problema é que no Brasil não vai dar em nada para o administrador. No mínimo, se a CVM acusa o cara de fazer pirâmide, ela tem que ir prender o cara. Você concorda comigo? Se ele está sendo acusado de fazer uma pirâmide, é crime no Brasil. Agora acusa o cara de fazer pirâmide, não vai lá atrás do cara para prender o cara. Não existe isso. Então ele tem que ser preso, no mínimo, vamos dizer assim. Então os caras desse FII aqui, a CVM tem que correr atrás e botar, sei lá, não tem FBI aqui, mas a Polícia Federal para catar esse maluco aí e botar ele atrás das grades. E arruma outro administrador aí para poder administrar esse fundo aí, entendeu? Então eu penso que essa daí seria a posição correta acerca desse fundo.
Você, como acionista, vai fazer as suas avaliações. E uma coisa que eu falo para você evita de tomar a sua decisão no desespero do mercado. Porque aquilo ali vai ser momento de... Eu sei que é difícil falar isso, né? O cara vê, às vezes, o patrimônio derreter. Porra, é desesperador, às vezes. Psicologicamente é foda. Mas evita de tomar decisão baseado em emoções do mercado, entendeu? Porque às vezes você pode estar vendendo aqui, nesse momento aqui, entendeu? Então nunca se sabe. De repente é melhor você esperar, ver como é que vai ser o resultado, se ele vai continuar crescendo e tal. Esperar mais um pouco para ver e de repente, sei lá, cara, tentar mais para frente analisar aí para ver se... Ele nunca mais se recuperou, tá vendo? Você pode ver que desceu lenha e foi embora, ladeira abaixo, entendeu? Ele nunca mais se recuperou. Mas o fundo continuou apresentando bons resultados, entendeu? Para quem é acionista, curtia o fundo, gostava da administração, gostava dos imóveis, não vejo problema em continuar mesmo com a cotação aí despencando. Isso aí não interessa absolutamente nada para quem está investindo a longo prazo com a intenção de captar dividendos. Isso aí não importa. Então enfim, cara, você tem que fazer essas avaliações. Agora vamos lá. O que eu acho que foi errado? Mas antes da gente falar o que eu acho que foi errado, vamos só dar uma olhada aqui, ó, no último resultado, para vocês verem do view rate, né, cara? Ele publicou aqui, vamos ver aqui, ó, receita no final aí do 30 de junho, né, de 2018, aumentou em 7,4 milhões para 315 milhões, comparado com a receita de 308 do mesmo trimestre do ano anterior. Então, quer dizer, como eu disse, o fundo está performando aí um resultado um pouco melhor, entendeu? Vamos pegar o FFO ajustado. Teve um crescimento de 4,1 milhões, 178 milhões, comparado com 174 do mesmo período do ano anterior, né? E aqui por ação diluída 0,18. Então, assim, cara, a administração tem feito o papel dela, entregado os números e os bons resultados. Agora o mercado, meu amigo, já era, uma vez manchado. Esses dias eu ia falar do leitor que chegou lá no... É porque o leitor chegou perguntando esse view rate, né? Eu já sabia da treta, né? Ele mandou mensagem, falou, pô, ô Viver, dá uma olhada nesse view rate, parece muito legal, que eu tava olhando, e zaz, não sei o que, e eu gostei muito, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, cara, pesquisa sobre American Health. Aí eu mandei pra ele o código, bate isso aí no Google e... que aí você vai entender o que é esse rate aí. Aí, tipo assim, ele pulou fora, ele falou, não quero não sei o que, diz isso. Mas eu já vi gente já falar que, pô, cara, tá interessante pelo preço que tá hoje, eu acho justo pagar esse preço aqui pelo que o fundo tem lá de ativo e tal. Então, como eu disse, depende muito do cara, né? Do investimento não tem aquele negócio de, você tá certo ou errado, depende do que você se sente confortável fazendo ou não. Tem um cara que se sente confortável com esse balanço que ele tem nesse preço. Beleza, cara, vai lá e compra, enche o balde de V-Rate e seja feliz, cara. Eu particularmente não gosto desse tipo de rate. Eu já não gostava muito dele antes, tanto é que eu optei por outro. E hoje, depois desse rolo todo, se bem que, tipo assim, não pode condenar o cara, já mudou a administração toda, trocaram, se não me engano, acho que até o CEO e tal. E não dá pra você culpar pelo passado do cara, né? Tipo assim, mas infelizmente o mercado não esquece essas paradas tão fácil, né, cara? Fica aí, ó, um moringano aí. Mas eu acredito, ó, você pode ver que ele deu uma subida aqui, ó. Se ele tivesse... É porque ele teve uma queda nas receitas, né, cara? Ele teve uma queda aí nas receitas. Se ele tivesse continuado mantendo a receita ano a ano subindo, ele provavelmente teria recuperado esse posto aqui, ó. Porque você vê que ele, daqui para lá, ó, ele deu uma crescida maneira. Ele chegou a bater 11 dólares aqui, entendeu? Sendo que ele estava cotado lá, ó, 12,35. Então tudo depende do resultado. Se o fundo for apresentar um bom resultado, então você tem que olhar para o MFI e falar assim, hoje ele vai continuar crescendo? Se ele vai, beleza, aí você continua. Aí você tem que tomar a decisão, tu só tem 3 opções. Ou tu vende ele, naquele desespero ali que tá todo mundo vendendo, ou tu segura ele e espera para ver se ele vai cortar dividendo ou não, se ele vai cortar dividendo, se ele vai continuar crescendo, ou tu compra mais. Tu compra mais porque, tipo assim, não, eu gosto muito desse REIT, eu acho que vai dar tudo certo, não sei o que, tu pode encher o balde com mais ação só tem essas 3 opções pra você tomar, não tem mais o que você fazer.
Não existe uma quarta. Então, assim, cara, particularmente, eu sou sempre moderado, né, cara? Eu prefiro... Eu não venderia no desespero, tá? Mas você poderia tomar essa minha interpretação e não vender e depois chegar aqui embaixo o FII continuar despencando. Tipo assim, eu não entrarei nesse FII porque eu não gosto dos ativos dele, não gosto de como ele foi estruturado. Eu já não gostava antes, eu já achava assim, tipo, tá bom demais para ser verdade, vamos dizer. Então eu não entraria nele. Mas para o cara que entrou e acredita no FII, se ele acha que o negócio vai continuar tendo um bom resultado, não vende no desespero. Nem abre o home broker naquele dia que ele voltar a ser negociado. Agora, o que eu acho muito errado da CVM, e aí eu até comentei no começo que eu vou falar assim, isso eu vou questionar. Porque a CVM vai e me suspende o REIT, o FII, cara. Ó, suspende a negociação. Quem que ela está prejudicando suspendendo a negociação? O administrador? O gestor do fundo? Não é, cara. Ela está prejudicando você. A ideia dela foi de proteger o acionista, mas na verdade ela ferrou com o acionista. Porque quando ela suspende a negociação, olha só o clima que ela cria no mercado, cara. O que eles tinham que ter feito, e aí foi tipo uma lambança total esse negócio da CVM. Por isso que eu botei aqui, ó. Quando a CVM resolve se meter no mercado, se intrometer no mercado, dá dessa merda aqui. Vai dar essa merda aí. A árvore cai. Só cagada que eles fazem. Então, assim, o que eles deveriam de ter feito? Meu amigo, você está fazendo uma pirâmide. Nós vamos prender você. Mas não suspende a porra do FII. Deixa a merda do negócio sendo rodando lá, que despenque lá 40%. Agora o cara fica com aquilo lá na carteira e tipo assim, o que será que vai acontecer? Imagina a cabeça do maluco. Desde o dia 17 de julho, né? Quanto parou de ser negociado esse negócio? Dia 17 de julho. Pô, cara, já estamos aí quase um mês, velho. Sem um negócio ser negociado. E o cara não recebe dividendo, entendeu? Não vai receber nada. Enfim, cara, assim, extremamente, muito mal feita essa ação da CVM. Lambança total nesse sentido. O que eles tinham que ter feito era prender o cara, prende o maluco, sei lá, lança uma nota falando que ele está sofrendo pirâmide, deixa o mercado despencar lá os 40%, 50%, os 60%, 80%, não interessa. Mas, cara, não suspende a negociação do FII, que aí os acionistas estão sem receber dividendo, sem saber o que vai acontecer, entendeu? E o cara tá lá, a vida do cara tá continuando funcionando da mesma forma, ele vai continuar recebendo. Você vai ver se ele vai falar, não, galera, devido a esses problemas eu não vou pagar a taxa administrativa para mim. Ele vai continuar recebendo a taxa administrativa dele. Quem se ferrou foi você. A CVM ferrou você, cara. Então é por isso que eu falo, às vezes o governo quer se meter e acaba ferrando mais a coisa. Eu prefiro deixar o mercado se virar, entendeu? Ela tinha que ter ido atrás do cara, não atrás do FII. O FII não tem culpa disso, os acionistas têm culpa. Você tem alguma culpa do cara ter fraudado o negócio? Não tem, né? Mas você está pagando pato. É isso que eu tô querendo dizer. Você não tem culpa, mas quem está pagando a conta é você. É igual aí estamos em época de eleição aí, a gente vê o candidato Ciro Gomes falar que vai tirar o nome dos outros do SPC. Quem que você acha que vai pagar a conta dos caras que estão no SPC? É o Ciro Gomes? Não é você, cara. Então, assim, não tem lanche frio. O governo... É que eu comentei até no Facebook, cara. O governo, ele quebra suas pernas para depois te dar a muleta. Falar, olha, toma essa muleta para você andar. Para depois falar que você precisa de ter uma muleta e ele que vai te dar a muleta. Então, assim, basicamente o que a CVM fez foi fiasco, cara. Eu acho que ela foi muito errada nesse sentido de ter suspendido a negociação do FII. E agora pode ser muito pior, porque aí às vezes o mercado fica naquele desespero, né, ali naquele momento ali da notícia, né, cara, e não pensa racionalmente, vamos dizer assim. Não pensa através dos números em si, vamos dizer. E aí, tipo, acontece aqui, ó, ele dá uma queda, depois dá uma subida. Pode ser que talvez o mercado pare para pensar, né, e fale assim, pô, vamos pular fora desse barco. E aí a coisa despenque assim vertiginosamente. Então é meio complicado, cara. Eu acho que, sei lá, é meio complicado mesmo de tomar uma decisão nessa hora. Eu não queria estar na pele da galera que está com esse FII na carteira aí. E o que a gente pode tomar como lição disso? Primeiro passo, né, cara? Eu até falei com o investidor em inglês, né? Cara, diversificar, meu amigo. Não tem o que fazer. Isso aí não é culpa do cara, não é culpa do investidor, não é culpa nossa, do analista.
Não tem como você prever que um maluco desse tá fraudando a porra do balanço, entendeu? É impossível. Não tem como. O que você faz para se proteger com relação a isso é diversificar, porque você tem 1% da sua carteira nesse FII aí, meu amigo, tu fala assim, cara, foda-se, deixa essa porra cair aí, tá pagando meu dividendo? Então tá bom, continuo com ele. Não tá pagando? Vou vender. Agora imagina o cara que tem 50% do capital aí nesse FII, entendeu? Que foi suspenso. Imagina aí, você tem que pagar as contas. Para pra pensar. Imagina você tá aposentado, velho. Olha a lambança que a CVM fez. Você tá aposentado. Tu tem lá 90% lá da sua renda nesse FII. Tu recebe lá 10 mil reais por mês desse FII. Que é o que você usa para pagar as contas. Você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar seu plano de saúde lá, você tá velhinho, vai pagar seu plano de saúde, vai pagar seus remédios lá, seu Viagra, vai pagar, enfim, cara, sua conta de luz, aquelas coisas todas. Com o dinheiro que tu recebe dividendo desse FII. A CVM vai e suspende o desgramado. E aí, como é que você paga as contas no mês que vem? Faz sentido isso? Não tem sentido. Quem está pagando, quem tá se ferrando mais é o pequeno acionista. A CVM tem que, o quanto antes, voltar a negociar o fundo. E correr atrás do cara lá. Porque não adianta soltar uma nota dessa e botar o cara na cadeia. Não adianta. É fazer papelão. Pelo amor de Deus. Fala que o cara tá fazendo pirâmide e não bota o cara na cadeia. No mínimo já tinha que estar com já ia falar FBI, com a Polícia Federal lá na porta da casa do cara já. No mínimo. Pra fazer um negócio desse. Então, assim, de modo geral, cara, não tem como você saber quando essa coisa vai acontecer. O que você precisa de fazer é diversificar, cara. Diversificar sempre, sempre, sempre. Então, assim, diversifica em classes de ativos diferentes. Por isso que eu falo pro pessoal, abre a conta lá no corretor americana. Às vezes o cara fica totalmente aqui no Brasil e dá uma treta aqui no país inteiro, aí o cara fica chorando, tadinho, não sabia que o real ia cair 40%. Fui dolarizar meus investimentos, agora eu não tenho nada. É a realidade, cara. Tem que diversificar. Se você tem a oportunidade de investir nos Estados Unidos a um custo baixo, maior mercado do mundo, com a moeda mais forte que existe na face da Terra, tu vai ficar sofrendo na banana aí, como o nosso amigo lá, investidor livre, fala. Então, assim, cara, diversifica. E com relação ao MFI, são 3 opções que você tem. Se você tem uma fatia muito grande do fundo, porque tipo assim, o cara pode pensar o seguinte também, né? Ah, pô, tô colocando as opções aqui, tá, gente? Tô falando pra você fazer, não, tá? Não vou vender esse final. Vou fazer igual o Viver falou, vou esperar pra ver, porque eu acho que o FII vai continuar pagando lá um retorno de dividendo lá, vai continuar pagando dividendo. Mas vamos supor que ele não cresça, né? Fica igual esse cara aqui, que tá patinando ali, né? Ou cresceu muito pouco, né? Vamos dizer assim. Mas vamos dizer que ele não cresça. Porque crescer muito pouco no Brasil, ele vai lá para as alturas, né? Porque nada cresce no Brasil. Mas vamos dizer que ele caia, né? Porque aqui no mercado americano, você cresce muito pouco, acontece isso com sua cotação. Mas vamos dizer que os dividendos lá deu uma reduzida e tal, etc e tal. O que você pode fazer? Você pode pensar assim, vou ficar aqui porque senão eu vou perder 40%. Aí você fica lá. Ó, foi em 2014 isso. 2015, 2016. Pô, fica dando zoom. Peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. 2015, 2016. Tu fica lá vários anos lá. Opa, peraí. Tá difícil hoje aqui. 2017, 2018. Também quase chegando em 2019 já, hein? E aí, meu amigo, tu já tá aí quase 5 anos segurando essa trolha aí, entendeu? 4 anos, né? Quase 4 anos aí segurando essa 5 mesmo, né? 5. Quase 5 anos aí segurando essa bomba. Se tu de repente pega essa grana, mete num. Tem como comparar aqui, ó. Se tu pega essa grana aí, mete num Health Income aí da vida. O Health Income não tá nem. Sacanear, vamos pegar esse aqui. Vamos botar aqui a corzinha dele de vermelhinho, só pra sangrar. Olha lá, ó. Se tu tá aqui, tu vende aqui, mesmo um prejuízo, meu amigo, e bota nesse outro REIT aqui, cara, tu ia ter tu ia recuperar o dinheiro, cara. Pode ter certeza disso. Tu ia recuperar o dinheiro, fácil. Então, assim, cara, às vezes você fica achando, pô, não vou vender, vou segurar, vou esperar ele recuperar. E aí fica lá anos e anos, aí chama custo de oportunidade, entendeu?
Às vezes, de repente, se você vender naquele prejuízo de 40%, botar num outro rating que realmente vai crescer, porra, tu recupera aqueles 40% em questão de anos ali e já tá tendo lucro de novo, enquanto o outro cara tá lá esperando de braço cruzado. Não, ele vai voltar, eu tenho fé. Ele vai voltar, eu tenho fé. E até hoje não voltou. Tá aí, eu patinando até hoje. Então tu tem que levar isso em consideração. Então basicamente eu penso da seguinte maneira. Cara, tu tem uma fatia muito grande do seu capital, de repente é viável você considerar tirar esse cara dali, da sua carteira, botar em outro ativo. Agora você não pode fazer merda de novo, né? Só não vai me fazer merda, porque você já fez uma cagada aqui, aí você tira daqui e põe um outro ruim, aí você vai perder mais dinheiro. Aí que é o problema. Aí é melhor não mexer. Mas assim, vamos supor que você tire dali e coloque num ativo bom, que vai te dar um bom retorno. Cara, você vai recuperar aquele dinheiro que tu perdeu, com certeza, entendeu? Você pega aí, por exemplo, ó, tava o ESS estava 202 dólares, né? Tá 236. Não é nem o maior crescimento, né? Cresceu 56% só, vamos dizer assim. Mas, enfim. Enquanto que o outro despencou 31, né? Mas é só para você refletir nas possibilidades, entendeu? Ou se tu tem uma fatia muito pequena, tipo, sei lá, é 0,5% da minha carteira total. Não vou correr esse estresse, não. Eu acho que o fundo vai continuar performando bem. Eu vou deixar ele lá na carteira, lá, pra mim não ficar girando patrimônio. Também é válido, entendeu? Então, enfim, cara, não tem como eu dizer pra você o que é melhor pra você. Isso aí é uma decisão. Tu se meteu nessa enrascada, tu tem que tomar a decisão correta aí. Pensa direitinho, tô te mostrando as possibilidades de cada uma, você interpreta aí da melhor maneira que tu achar. Ambas as possibilidades têm pontos positivos e pontos negativos. Se fosse uma que fosse melhor, eu não estava aqui mostrando as opções para você. Eu falava, cara, vai nessa daqui e acabou. Vai nessa daqui que é a certa. Mas, infelizmente, as duas opções têm pontos positivos e negativos. Meu papel aqui é sempre tentar mostrar para vocês os pontos de cada uma. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo foi um pouquinho diferente. Fiquei, às vezes, assim, meio que voando para lá, voando para cá, galera, porque minha cabeça tá meio na lua aí. Depois vocês vão saber, vou publicar lá no blog, lá provavelmente fechamento do mês. Minha sogra veio a falecer essa semana. A senhora viver de dividendos teve que ir para o Brasil às pressas aí. Eu tô tomando conta da Laurinha, coitada, tá até dormindo ali. Tô tomando conta da Laurinha sozinho, cuidando da casa, trabalhando na empresa. E a empresa passando por uma série de mudanças. Levando a Laurinha na creche. A Laurinha tá começando a creche e tal, aquela coisa. Nossa, minha cabeça tá meio conturbada. Mas eu peguei e falei assim, vou dar uma parada para falar um pouco sobre investimento, para ver se alivia um pouco a cabeça, né, cara? Que a gente fica com as preocupações, é pior. No mais é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. A gente vai ficando por aqui. Acessa lá o nosso blog viverdividendos.org. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Clica aqui no likezinho do vídeo. Se inscreve aqui no canal também. E segue a gente lá no Twitter. Segue nós lá no Twitter, porque a gente tá sempre postando alguma coisa nova lá, sempre trazendo algumas coisas legais lá para vocês. Aí, ó, falar em Laurinha, ó, hoje é dia dos pais aí, ó, a tchuca aí. Então é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu! Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Clique em joinha, deixe o seu gostei, Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.